Evangelho de João. Evangelho segundo escreveu João. Boa tarde. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, o verso 35, o 36 e o 37. Evangelho de João, capítulo 1, o verso 35, 36 e 37. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos. João Batista, não João o evangelista, né? Repetindo, só para a gente deixar bem claro, né? Que a gente vai estar fazendo uma leitura a respeito aqui do Evangelho de João, e a gente já vai estar fazendo referência ao nome de um João. A gente tem que fazer essa separação. Que esse João, do qual a gente vai estar falando agora, não é o João evangelista, mas é o João Batista, né? Então, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 1, verso 35, 36 e 37, que diz assim: E no dia seguinte, João, o Batista, estava outra vez ali na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E 2 dos seus discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Então, o que nós podemos fazer falar a respeito da pessoa de João o Batista? Não o evangelista, né? Porque nós acabamos de ler um texto presente no Evangelho que foi escrito por João o evangelista. E esse trecho ele está fazendo menção de um momento em que João o Batista ele está dando algumas instruções para os seus discípulos, né? E quem foi João Batista? As Escrituras nos mostram que João Batista foi o último dos profetas do Antigo Pacto, né? Que exerceram o seu ministério antes de Jesus dar início ao seu ministério, né? Então, o que acontece? Neste momento aqui, né, a gente vai estar vendo o quê? Em que momento? João Batista está passando uma diretriz, uma ordenança para os seus discípulos, dando uma direção. A seguinte, ele olha para Jesus e diz assim, ó: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus. E os seus discípulos automaticamente seguem a Jesus. Pegou bem o pensamento? A gente vai pegando um negócio assim de maneira bem simples. E a gente vai, por intermédio dessa reflexão simples que a gente vai fazendo, a gente vai tirando algumas coisas. Uma aplicação prática para a nossa vida. Porque é aí que está a graça, né? Você lê e além de você ler, você extrai algumas verdades daquilo que você está lendo. Então visualiza aí a situação. João Batista está ali, batizando as pessoas. O chamado batismo de arrependimento. Aí Jesus chega. Aí quando Jesus chega, João olha para Jesus e diz assim: Eis aí o Cordeiro de Deus. Era dele aí que eu estava falando. E os seus discípulos olham para Jesus e é ele aí, João. É. E eles, vamos seguir ele. Aí as Escrituras nos dizem que quando João aponta para Jesus e diz: Era dele aí que eu estava falando, os discípulos automaticamente deixam João e passam a seguir Jesus Cristo. O que dá para a gente tirar disso aí? Dá para a gente tirar umas coisas interessantes. Sabe qual é? Primeiro, você reparou como os discípulos de João não tiveram um apego exagerado à pessoa de João? Tipo, João, não vou te deixar não, João. Eu sinto muito. Você estava falando de Jesus aí, mas eu vou continuar te seguindo. Eu vou continuar te seguindo. Mas não, foi muito pelo contrário. João tinha ensinado aos seus discípulos que ele estava ali apenas como um canal para mostrar que o Cristo vinha. Ou seja, ele não estava apontando para ele assim, ó: Sou eu que vou salvar vocês, vocês têm que ficar comigo. Não, eu só estou preparando vocês para ele aí. O que a gente pode tirar disso aí? Primeiro, João ele é tido como aquele que a voz do que clama no deserto. Ele tinha aquela pregação dura. Ele era aquele que chegava para as pessoas no deserto e dizia assim: raça de víboras. Era aquele cara que, pelo fato dele ter uma mensagem muito dura, né, algumas pessoas até diziam assim, né, virou um tipo de jargão no nosso meio, né? Quando um pregador ou uma pregadora tem uma mensagem um pouco mais exortativa, a gente diz assim: aí é o João Batista da vida, né? Por causa disso. Mas aí o que é que acontece? O que é que nós vemos aí? É o desprendimento dos discípulos de João, né? Ao deixarem ele. Mas por quê? É porque mesmo João sendo aquele cara que tinha uma mensagem dura, além dele pregar contra o pecado, ele também pregava a solução. Tipo, ele não ficava só martelando não, pregando contra o pecado não. Ele também apontava o quê? Para a solução do problema. E quando é que ele apontou a solução do problema? Quando ele disse assim, ó: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha aí que negócio legal, né? João ele era aquele cara que tinha uma mensagem dura. Ele pregava contra o pecado. Mas além dele pregar contra o pecado, ele também apontava para a solução. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é assim que também nós temos que ser no dia de hoje, para a nossa vida. Nós temos que pregar contra o erro, contra as coisas que podem trazer dificuldade à vida espiritual de uma pessoa. Mas também a gente não pode somente apontar o defeito. Nós também temos o quê? Que apontar para a solução.
Tem um ditado, tem um negócio, não é um ditado não. É um termo que a gente diz assim. Existem dicas, existem coisas que são críticas construtivas e críticas destrutivas. Às vezes também na nossa caminhada cristã, nós também vamos estar vendo pessoas assim, né? Que tem crítica construtiva e crítica destrutiva. Então, espiritualmente falando, quando é que uma crítica se torna destrutiva? É quando você só aponta para o defeito. João, ele descia o chicote, como a gente diz aqui no linguagem cearense. Mas também ele apontou para a solução. Eu estou pregando contra o pecado, raça de víboras. Mas eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e pode transformar a natureza de vocês. E o desprendimento dos discípulos, quando ele diz assim, ó, eis aí o Cordeiro de Deus. E as Escrituras nos dizem o quê? Que os discípulos que seguiam a João passaram a seguir Jesus Cristo. Então, o que vai dizer aqui no versículo 37 do capítulo 1? E 2 dos seus discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. João ele estava preparando pessoas para Jesus, não era para ele não, né? Às vezes quando Deus nos abençoa na nossa caminhada, às vezes nós queremos ser dono das pessoas. Nós queremos ser dono das pessoas, né? Nós que agora vocês são meus. A gente começa a Deus abençoar o ministério, pregar, né? E a gente começa a querer que arrebanhar as pessoas para a gente. E a gente não está aqui para arrebanhar pessoas para a gente, nós estamos o quê? Para arrebanhar as pessoas para Jesus. João Batista estava pregando e apontando para Cristo, trazendo por dia de hoje. Eu e você também não fomos chamados para atrair a atenção para a gente. Nós somos chamados o quê? Para atrair a atenção das pessoas para Jesus Cristo. Então, por que os discípulos tiveram essa atitude, esse desprendimento de se desligarem de João Batista? Sabe por quê? Foi porque João Batista não estava preparando discípulos para ele. Ele estava preparando para Jesus. Trazendo por dia de hoje. A gente prega. A gente anuncia a palavra. Temos que fazer uso das portas que nos são disponibilizadas, dos recursos que nos são colocados diante de nós. Mas a gente tem que entender uma coisa. Nós não estamos preparando pessoas para seguir a gente, mas é para seguir Jesus Cristo. Duas coisas interessantes que a gente tirou nessa leitura. A primeira qual foi? É que João Batista qual era? Era aquele cara que tinha uma mensagem dura. Mas além dele pregar contra o defeito, contra o pecado, ele também apontava para a solução. Em que momento ele apontou para a solução? Foi quando ele disse assim, ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a outra coisa interessante qual é? O desprendimento dos discípulos. Quando João Batista disse assim, ó, tá aí, esse aí é Jesus Cristo, era dele que eu estava falando. Os discípulos automaticamente aderiram ao pensamento de João. João, a gente vai seguir ele. Eles não ficaram assim, não, João, vamos ficar aqui contigo, não. Eles entenderam o quê? Realmente, eles entenderam o quê? Que João estava preparando eles, era para Jesus, não era para ele, não. Treinando por dia de hoje. Nós temos que arrebanhar pessoas, é para Jesus, não é para a gente, não. Nós temos que preparar pessoas para Cristo. Não é para nossas pessoas. Nós temos que apontar para Jesus, não é para a gente, não. Somos nós que salvamos as pessoas. Muito pelo contrário. E que Deus em Cristo continue abençoando a nossa tarde. Amém.